Fala, gente! Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Focus 23, o podcast do universo da superação, sempre apresentado por Jaime Marcelo, este humilde servo, meu grande mestre, Roger Chedi, que hoje está caracterizado de estranho no ninho, à la Jack Nicholson. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos que apresentar ela, que é atriz, cantora, musa, modelo. Ela é tudo. Ela é tudo, foi ótimo, realmente. Nós brincamos no início que aqui no estúdio é bem dividido, né? É tipo uma coisa de Jedi. Tem o lado negro da força, né? E embora ela esteja usando preto, o lado elegante. Larissa Dias. Bem-vinda, Seja meu bem-vinda. amor. Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui, viu? Nós também estamos muito Imagine felizes que vocês nós, estejam né? aqui. Bem feliz. Tava falando aqui agora que acho que eu que tenho que entrevistá-los. Porque é muita história, muita superação, muita inspiração aqui, gente. Você está falando por causa da idade, né? Não, pelas experiências Ela mesmo. sabe que hoje existem mecanismos para deixar a barba grisalha. Eu não tenho a idade correspondente a isso. Larissa, seja bem-vinda ao seu primeiro podcast. Primeiro podcast. Tá oficial. vendo? Viu, Alex Fernandão? Primeiro podcast. Larissa, a gente queria que você contasse pra gente como tudo começou na tua vida. Como tudo começou, carreira artística, É, assim? lógico. Bom, acho que assim, você nasce, né? Não tem uma coisa de, não. É muito genuíno. Eu era pequenininha, meu pai sempre teve banda, então eu lembro na beira da cama dele, ele fazendo um som, ele compõe, toca, e eu pedindo pra cantar e cantava com ele. E aí ele falava, Larissa, eu lembro dele falar isso pra minha mãe, assim, Larissa é afinadinha, ela é musical, ela tem ouvido. E fui crescendo, subindo no palco da banda dele e aí eu já gostava desse lugar, né, da troca, porque o artista é muita coisa da troca, então toda vez que eu cantava pro público, eu Já via há quantos aqueles anos? 6, 7 anos. E adorava assistir novelas, na época das novelas, então eu gostava de sentar assim, olhar pra TV, assistir, e eu lembro assim que eu pensava, eu sei fazer isso. Enfim. Aí pedi pra fazer teatro, né? E aí meus pais tomaram um susto, assim. Tiveram uma certa resistência, um certo cuidado e tal. Quantos anos? 12. 12. Já começando a adolescência. 12 já? É. Uau. E entrei para a escola de teatro da Célia Helena, que é uma referência muito bacana. E ali eu me descobri muito mais, né? Eu tinha aulas de circo, de dança, de corpo, de canto, interpretação, tudo. Então ali eu falei, nossa, estou em casa. Era uma sensação de estar em casa muito verdadeira, assim. Ali eu já sabia. E aí eu comecei a fazer cenas debaixo do prédio da minha casa, né? Eu levava o que eu aprendia no curso para o meu condomínio. Vergonha zero. Zero. E assim, mandona, né? Eu sou muito líder, assim. Você é a mais alta, vai ser a mãe. Você é a menorzinha, vai ser a irmã mais nova, né? Gente, na hora que eu vi, a gente tava fazendo cena, juro. Tapa na cara, choro, tudo de verdade. E no fundo, nós éramos crianças. Era muito genuíno, era muito gostoso. Ninguém tava pensando em carreira. Mas essa é a ligação da arte. Né? Era muito genuíno. Eu chegava em casa toda descabelada, batida, roxa. Minha mãe falava, Larissa, o que você tá fazendo? Eu falava, mãe, tô brincando de fazer novela, de fazer cena debaixo do prédio. E foi ali, né, amadurecendo, já com uns 15 anos, eu falei, eu acho que é isso. Tem um momento muito simbólico, assim, com as amigas, que a gente estava numa roda com uns 15 anos, e o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? E eu lembro, assim, que eu falei, eu vou ser atriz. Foi ali dos 15 pra frente, eu já sabia que era isso. Sabe o que eu fico imaginando? Aquelas pessoas que estavam brincando com você de Né? ser atriz hoje, olhando pra você. É verdade. Fala, nossa, olha onde ela tá. É que, na verdade, esse lance da arte ele é muito uma coisa. É uma coisa muito de alma, eu acho. Acho não, tenho certeza. Sim. Porque nós temos, assim, geralmente nas carreiras de sucesso, você deve ser muito questionada, né, sobre uma palavra, talento. Porque as pessoas têm que separar um pouquinho as coisas. Talento, trabalho e entrega. Né? Então você não é só não só na arte, mas no esporte. Você tem a pessoa que tem muito talento e ela se sobressai, mas talvez até um certo ponto, e talvez menos do que quem trabalha muito. E existe a pessoa que, mesmo não tendo tanto talento ainda, ela tem uma força de vontade e ela entrega. Uma entrega. É o Messi e o Cristiano Ronaldo. Porque a entrega é o segredo do sucesso. As pessoas pensam que o segredo do sucesso é o talento. Não é. É a entrega.
Porque você deu sorte na vida... Sorte não, perdão. Para explicar. Você é uma das pessoas escolhidas que tem talento, entrega e trabalho. Tem muita entrega aqui também, é verdade. Então você tem as três. Tem que ter sorte também. Mas existem pessoas que não conseguem administrar as três coisas na vida: talento, entrega e trabalho. Você tem, a gente vê isso porque você tem uma carreira consolidada. Mas tem pessoas que perdem muitas oportunidades por não ter esse compromisso com a entrega. Sim. Eu acho que assim, a partir do momento que você sente o que te faz feliz, teu chamado, tua vocação, desde muito nova, como eu falei agora há pouco, eu sentia que meu chamado era artístico. A partir do momento que você entende isso, tem consciência disso, aí é a segunda parte do rolê, você tem que ir atrás. Você tem que fazer sua correria, você tem que buscar suas oportunidades. Foi assim que eu fiz. Quando eu entendi isso tudo, eu não tenho família artística, eu não tinha contatos, zero. Eu falei, eu preciso me apresentar, eu preciso correr atrás. Então, quando as pessoas estiverem ali na novela e falam, como é que você conseguiu? Como é que você... Era o que eu mais escutava. Conta pra gente. Eu falava, cara, eu fui atrás. Eu realmente peguei um monólogo, bem bebê ainda, babyzinha, né, começando, e pegava e escrevia e-mail, mandava para os diretores, produtores de elenco, me apresentava, pedia um teste, não pedia um papel, não. Posso fazer um teste, assim, até muito pouco tempo. E até hoje eu peço um teste. Eu me garanto no teste, eu me preparo para ele. E foi assim que eu consegui as oportunidades que eu consegui. Então é o formato que eu achei. Teu primeiro trabalho profissional qual foi? Foi uma série na Fox, uma série policial que chama 9mm. E como você conseguiu? Exatamente assim, eu tinha acabado de me formar, tirei meu DRT, né? Me formei em artes cênicas como atriz, peguei um monólogo, enviei para a produção do filme Bruna Surfistinha, lá atrás. Né? Lá atrás. E aí o projeto parou. Só que a mesma equipe ia migrar para um projeto, uma série policial para Fox, chamado 9mm. Aí o pessoal pediu para fazer um teste para uma personagem da série. E muito louco, porque as minhas personagens, sempre elas me demandam, assim, elas são muito diferentes de mim. Eu dei essa sorte, eu gosto de me desafiar e fazer coisas 180 graus da Larissa, assim, eu gosto. E a Núbia, essa personagem, ela era... usuária de drogas, ela se envolvia, enfim, com traficantes. Era um mundo muito distante do meu, mas que me desafiou muito. E eu lembro até hoje a sensação do ação da primeira cena, minha primeira cena da vida na série. E foi, sabe? Eu lembro que depois de lá eu fui dormir e falei, uau, consegui, eu dei conta, que legal. Sensacional. A sensação da... Sabe? A união da paixão com a conquista, sabe? Eu fiz o teste para personagem, eu me preparei muito, assim. Eu assisti vários filmes para saber trejeitos, para saber... Você entregou. Eu entrei, exato, é isso. Entrega, puta, eu imagino sensacional. Imagina a felicidade que foi quando você recebeu a resposta. Nossa, eu gritava no telefone. Mas eu acho muito interessante esse lance da entrega, né? Porque tem uma frase que eu amo, que é: a sorte favorece a mente preparada. Boa. Porque a sorte, as pessoas elas precisavam estudar um pouco mais a língua portuguesa. As pessoas pegam assim, uma pessoa fala assim, olha, eu tenho ambição né, eu sou ambicioso. A pessoa, o cara é ambicioso. Ambição e ganância são duas coisas diferentes. Né? É a mesma coisa que o oportunista. Tem o oportunista do bem, o cara que aproveita a oportunidade, né? Desde que você não invada o espaço de outro. Sim. O seu meio é um meio extremamente concorrido. Sim. E também extremamente, eu vou usar uma palavra pesada aqui, é um meio também extremamente prostituído. E egoísta. Por quê? Porque você vê muitas vezes portas se abrirem para pessoas que não têm aquela entrega e o talento, e a gente sabe por quê. Nós estávamos conversando em off aqui, nós falamos tanto nós falamos assim, vamos bater um papo do que você precisou fazer para chegar onde está e do que também deixou de fazer. Dos sims e dos nãos que a gente fala no caminho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, cada um tem uma história, né? Eu tô falando sobre a minha, assim. E como toda história tem seus altos e baixos, tem os seus momentos legais, os momentos delicados. E sim, eu aprendi no meu processo a falar os sims e os nãos necessários, né? Existem coisas e momentos assim que nos desafiam, que são oportunidades que você quer muito, mas eu nunca me violei. E o violar é muito particular, né? Mas baseado nos meus valores, baseado no que eu acredito, eu nunca me violei. Então, eu soube dizer alguns nãos importantes para a minha carreira e para mim, pessoalmente. Eu nunca me violei por nenhuma oportunidade profissional.
Eu acho que todo mundo passa por esses desafios, assim. E eu acho que vai muito do que cada um acredita, dos valores de cada um, do que cada um quer. Aí é um caminho... O caminho artístico, ele é muito solitário. E é muito particular. Eu tô falando mesmo da minha história, assim. E hoje eu me sinto muito orgulhosa até aqui da minha trajetória e projeto daqui para frente seguir nesse caminho, sabe? E hoje, assim, mais madura, né? Quando eu comecei nessa série há 10 anos, eu ainda era muito menina. Eu não tinha o traquejo, eu não tinha maldade, Hoje malícia nenhuma. Hoje você é uma atriz mais completa do que 10 anos atrás. Sim, e uma mulher mais intensa do que... Mais madura, mais consciente, mais segura também dos sims e dos não, sabe? E do caminho. Tem uma inteligência emocional maior que foi sendo construída, gente. Porque você vai batendo cabeça também, né? Então vamos lá. Se você teve que dizer não, é porque alguém fez uma proposta que não devia. E o mundo artístico é pequeno. Parece ser grande, o mundo é pequeno. Aí depois, quando você conseguiu alçar algumas metas, dizendo não, você se encontrou ou teve que conviver no mesmo ambiente profissional com alguma dessas pessoas que te fizeram uma dessas propostas? Não, menino, graças a Deus, não. Não, tiveram alguns momentos. Que bom não, que ruim, porque ia ter um quê de satisfação, né? Não, mas a pessoa vai ver de qualquer jeito. Exato, eu acho que... Não, mas a satisfação de você olhar para a pessoa e falar, danadinho... Tem aquele negocinho aí, Fernando, do pi, quando eu falo palavrão? Tem? Você põe? Dá aquela sensação de você olhar pra pessoa assim, boa noite, e sobe o balãozinho do pensamento. Não. Filha da puta, se fudeu. Cresci dizendo não pra você. Não, isso não aconteceu, não. Mas eu acho que deve ter visto de alguma maneira. Com certeza. Também eu deixo pra trás, sabe? Vai embora, deixa. A gente colhe o que planta. Exato. Entrega na mão de Deus que a justiça dele é pior que do mundo. É isso. Vamos lá. Nesse período você fez essa personagem, a Núbia, não é? Núbia. Você... De que maneira você mergulhou no universo dessa personagem? Você fez um laboratório? Fiz. Eu tive pouco tempo. Tem trabalhos que você tem um bom tempo, tem outros que não. Esse eu tive pouco tempo. Eu assisti muitos filmes, conversei com algumas pessoas que tinham a mesma vivência dela. Eu gosto muito disso, assim. O trabalho seguinte foi a novela Salve Jorge, da Glória Pérez. E eu vi uma prostituta traficada na Turquia. Então, também eram temas e muito distantes da minha realidade. E eu fiz o mesmo processo. Nesse, dá para falar dele melhor, porque eu tive 6 meses para me preparar. E eu gostei muito desse processo do tete-a-tete. Então, claro, eu assisti filmes, eu li, eu mergulhei na internet. E você vai separando o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona, o que é verdade, o que não é. Mas, assim, além dos filmes, dos livros, das pesquisas, a gente também teve a oportunidade... a produção viabilizou isso pra gente, a gente poder conversar com algumas pessoas muito próximas, infelizmente. Toda vez que eu falo desse tema, eu falo, gente, infelizmente, porque isso existe ainda, do tráfico humano. E eu também fui atrás, por exemplo. Eu vivi uma prostituta e eu fui em casas noturnas, eu conheci essas meninas, eu quis entendê-las, eu quis olhar no olho delas. Então eu perguntava... É um clima horrível, né? Eu perguntava para elas assim, como é que você se sente? Tudo bem para você? Coisas que a gente tem curiosidade. Como é a tua vida? Como é o teu dia a dia? Quais são os seus sonhos? Qual é o motivo? Sabe? Quais são os seus sonhos? Assim, eu também não ficava só no lugar óbvio. Eu precisava entender a vida dessa garota 360 graus. Porque realmente eu queria vivenciá-la. Quais são as suas motivações para suas escolhas ou não? Como você se sente a respeito? E é bom que você aprende muito e acaba dando muito valor àquilo que você faz, àquilo muito. à vida que você leva. E aprende a respeitar o outro também. Cada personagem que eu tenho, a profissão que seja, você aprende a respeitar, sabe? Porque é um ser humano. Empatia, né? Sabe? Mas, vamos lá. Você fez esse laboratório, conversou com algumas pessoas. Sim. Aí muitas... Você deve ter se deparado com muitas que se apresentaram com um sorriso no rosto, falando, pô, eu gosto dessa vida, me ajuda e tal, mas você sentindo por dentro que não era aquilo. Sim. Teve algum momento da preparação, tanto para essa personagem ou mesmo para outros personagens, que você levou para sua casa alguma coisa que, puta, te fez mal, assim, que você falou, nossa, né, que te causou, assim, um certo incômodo, uma tristeza. Eu acho que quando envolve criança, eu sou muito apegada a criança, assim. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos, a Alice, que é o amor da minha vida, né? E criança me mexe muito. Então, quando eu sentia
que o gatilho, que os ganchos ali estavam vinculados aos filhos. E você vê uma dor, enfim, uma coisa muito conectada à sobrevivência do filho, a cuidar de um filho. Isso mexia muito comigo. Eu me colocava muito no lugar, né? Como que eu, né? Quando tem criança envolvida, assim, é uma coisa que me mexe. Eu te fiz essa pergunta porque é um tema, assim, muito interessante. Tem uma coisa extremamente errada na abordagem que os meios jornalísticos, ou enfim, a gente vê muita matéria, tipo Profissão Repórter, coisa assim, sobre prostituição. E 90% dessas matérias fala das mulheres. É tipo meio que um julgamento, assim, né? Um tribunal sobre as mulheres que escolhem isso como profissão. Mas, salvo engano, alguém aqui pode ter visto, eu não vi ainda, eu não vi uma matéria sobre os caras que frequentam as casas de prostituição, que consomem a prostituição, que fazem um arregaço na família por causa da prostituição e que muitas vezes fazem um inferno na vida da mulher que tem essa escolha. Porque é uma escolha. Se é boa ou não, cabe a ela dizer, não a nós. Sim. E qual é o lance disso? Eu conheço várias pessoas e eu tenho amigas que trabalham na noite e que literalmente foram para o fundo do poço porque encontraram em algum momento um cliente que não valia nada, que contou uma história bonita e simplesmente foi ali para arregaçar a vida de um outro ser humano, né? De várias maneiras, porque a pessoa que está num momento assim frágil, ela tem uma tendência de acreditar em qualquer coisa. Então, assim, eu te faço uma pergunta, né? Você, como atriz, mergulhou e fez um laboratório citando aí esse personagem da prostituição. Você conseguiu, nas palavras das mulheres que você conversou, entrevistou de certa forma, você conseguiu enxergar algo nesse aspecto que eu estou dizendo? Alguma dessas mulheres, porque a sua personagem, eu pesquisei um pouco, era uma personagem forte também. Era a Valesca. A Valesca. Então, assim... Tenho saudades dela, engraçado isso, né? Hoje você enxerga de um jeito diferente, por exemplo, o cara que... Né, porque a gente tem tendência de julgar a mulher a profissional da noite. Você conseguiu extrair alguma coisa do outro lado nas suas pesquisas? Mudou a tua maneira de pensar? Mas sobre os... Sobre os frequentadores. Você ouviu algumas histórias nesse aspecto ou não? Assim, a gente ouviu muitas coisas. Eu vi muitas coisas sobre o aspecto, né, do outro lado. Os caras que vão, os homens. Acho assim, o que realmente me pegou... Eu sou contra, claro, qualquer tipo de violência. Então, seja ela física, psicológica. Então, acho que todo mundo que é adulto e já sabe o que faz. E cada caso é um caso. Cada pessoa que vai lá é uma pessoa, né? Aí a gente pode ampliar aqui. Tem vários... Mas, assim, eu acho que uma coisa que é inadmissível, que a gente até falou um pouco aqui antes também, né? Por um acaso a gente estava falando sobre a violência mesmo. Violência contra a mulher, seja ela qual for. Então, não pensar que porque está ali na situação pode ser violento, seja verbalmente, fisicamente. Isso é uma coisa que me chocou bastante, assim. E é uma coisa que a gente corriqueiramente a gente vê, né? A violência contra a mulher é um assunto que me entrava, me tira do eixo, sabe? Cada caso que eu vejo... De qualquer um, né? Nossa, eu fico assim... Sério, me dá crise de ansiedade, assim, de ver os relatos, as coisas que a gente vê. E eu ouvi muito sobre isso também, né? Larissa, queria que você contasse pra gente o seguinte. Fala, Rô. Qual foi a melhor novela, ou a novela que você mais gostou de ter feito? Ou as? Essa pergunta, né? Pega no coração, porque eu sou muito assim com as minhas personagens. Tipo filho, né? Eu choro quando termina, eu fico meio pirada uns dias, mas assim, sempre falta. tem aquela que você gosta mais. Assim, a Valesca foi muito emblemática, tiveram outras também, mas eu vou pontuar uma aqui, que ela era muito diferente de mim, e eu me diverti, assim, ao ponto da minha mãe um dia me ligar, eu tava no Rio assistindo, ela me ligou e falou, Larissa, dá vontade de enfiar a mão na sua cara, eu sou sua mãe, eu posso falar. Que eu fiz uma vilã, que era a Viviane em Verdades Secretas, que foi um novelão, eu fazia a madrasta da Angel, então a menina era
muito malvada, muito ruim, assim. Ela era uma... a xingava, assim. Mas eu curtia, porque toda vez que eu chegava o texto e eu lia, eu falava, gente, não é possível. Vinha o crítico nela, e na sequência eu, bum, mergulhava. E também, na hora que eu mergulho, aí vai, né? E eu me diverti muito, assim, fazê-la. Foi bem legal. Com todos os atores que você trabalhou com diversos atores famosos? Muitos, muita gente legal. Quais Privilégio. foram os que você mais aprendeu? Ai... Que a gente sempre aprende, né? Que foi Olha, gostoso, eu tive... era suave. Porque tem aqueles que é óbvio que eu não vou pedir para você falar, que deve ser chato. Eu acho que, enfim, você encontra vários tipos de profissionais e colegas de aqueles trabalho. que te ajudaram durante o processo. Olha, eu adorei trabalhar com o Adriano Garibe, que fazia o Russo, o traficante lá com a gente, Salve Jorge. Generosíssimo. Cláudia Raia, que fazia a traficante mor lá. Cláudia de uma generosidade. Um dia ela chegou lá pra mim e falou da minha cena e não sei o quê. Eu fiquei toda boba, porque ela é uma referência pra mim, né? Uma baita artista. E ela pegar um tempinho ali pra olhar, pra dar um feedback do teu trabalho de uma maneira tão genuína. Eu fiquei assim... Só de falar, eu tô arrepiada, de verdade. Então, a Cláudia, ela é uma referência e me marcou muito, assim. Eu gostei muito de trabalhar com ela. Vamos lá, uma pergunta. Entre música e novela. O que você prefere? Eu sempre escuto essa pergunta. Eu gosto muito, eu me realizo muito em ambas as atividades, né? Como eu falei aqui no começo. Eu cresci cantando na beira da cama do meu pai, fazendo cenas de tapa na cara debaixo do prédio. Eu gosto muito das duas. Gosto mesmo, mas... Cantar é uma coisa que me cura, me renova, me arrepia literalmente. Será que todo mundo sabe que você canta, não? Acho que não. Então hoje você vai dar uma palhinha pra Rogério. gente. Canta, dá uma encantada nas pessoas. Deus do céu. Que eu canto? É que tem milhões de músicas, né? Você quer que a gente escolha? Já sei. Eu vou escolher uma música, já que eu comecei a conversa aqui falando que eu cantava na beira da cama com meu pai, pequenininha. A primeira música que eu aprendi a cantar, ele tocava, era uma música das antigas que eu amo, da Marina Lima, a francesa. Sabe qual que é? Gosto. E aí, vou cantar um trechinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim? Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Muito bem. Outra. Rogério! Outra. Você empolgou, Rogério. Tô rouca pra caramba, aqui tempo se empolga, louco. você tem que tomar cuidado. Eu viu, amo música. Meu também. programa predileto Aqui hoje... você vai dando a mão, o povo pega o braço. O meu programa predileto hoje é o Canta Comigo. É muito bom cantar. Amo. Mas eu não sei cantar, né? Então Cantar por isso é que eu admiro quem maravilhoso. canta. Mas agora que a gente falou de música, eu queria mergulhar num assunto um pouco mais sério. Vamos. Podemos? Estamos aqui pra isso. Como se música não fosse séria, né? É que música Até agora é ele mais... só descontrai, né? Até agora a gente só brincou, né? Como é que era o nome da personagem da prostituição? A Valesca, de Salve Valesca. Jorge. Nós estávamos conversando antes, e você me confidenciou que fez laboratório, visitou algumas casas, Sim. falando sobre a questão da prostituição. Para mergulhar no personagem, né? Sim. E sempre quando o nosso tema é prostituição, quando nós falamos de prostituição, uma coisa me incomoda. Né? Tem uma coisa que me incomoda muito, na verdade. Você pega... Não, você não me incomoda. Você é meu mestre aqui, eu sou o gafanhoto. Você vai para a televisão. 90% das matérias que fazem sobre prostituição fazem um tribunal ali para analisar a vida das mulheres que se prostituem. Eu sinto falta de matérias que falem sobre o perfil dos caras que fomentam isso. Porque a gente sabe que é um negócio muito complicado. Só vende porque compra, né? Não, é porque assim, violência tem começo, meio e muitas vezes um fim doloroso. Sempre doloroso. Né? Então, assim, antes da gente tocar nesse assunto, de você falar um pouquinho sobre, aproveitando nossa conversa, nós temos hoje uma pessoa aqui que eu acho que o sobrenome é grego, alguma coisa assim.
Gente, eu vou falar para vocês. Eu vou tentar falar o sobrenome dela aqui. Mas nós temos aqui uma especialista, uma pessoa que tem conhecimento assim amplo no assunto que nós vamos debater. Eu não vou ler tudo que está aqui, porque senão nós vamos gastar uns 40 minutos. Ela vai se apresentar. Mas ela é especialista em atendimento e tratamento de vítimas de violência sexual. Olha só. Enfim, um assunto que, por mais que possa parecer pesado, ele é necessário. É necessário. Porque essa história de jogar a sujeira para debaixo do tapete não funciona mais. Né? Então, acho que hoje tem uma palavra bíblica que diz: nada fica oculto aos olhos de Deus, e se a gente tiver força de vontade, nada fica oculto aos nossos olhos também. Eu acredito, Jaime, que a informação é a nossa ferramenta mais potente para a gente virar esse jogo, né? É uma arma tremenda. Então, eu quero convidar, aproveitar que ela chegou aqui, eu quero convidar, mas ninguém vai me ajudar. Eu vou tentar falar. É a Beatriz, eu pensei que era grego, eu ia enrolar um pouquinho, então é a especialista Beatriz Bakrauskas. Seja bem-vinda, Beatriz. Parabéns, Obrigado, viu? No lugar do K, o som é C. Muito obrigado. Por enquanto, pessoal, vai nessa formalidade. Quando ela for embora, eu tô chamando ela de Bia. Pode chamar. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigado. Nos sentimos Gente, qual que é? honra. Eu só sei atender gente, eu não sei fazer. Pronto, aqui Agora você vai foi, ficar ó. bem à vontade. Pronto. Seja muito bem-vinda, muito obrigado a você, muito obrigado a quem está te acompanhando também, que é o É o russo. É o russo. Marido. Ernesto, do Demônio da Garoa, lá do samba. Ernesto não convidou. Seja bem-vindo, muito obrigado. Nós nos sentimos honrados e extremamente felizes, porque levar informação às pessoas é algo assim sensacional. E eu gostaria de... Agora eu vou tocar no assunto, porque a Larissa ela fez algumas visitas na noite, né? Sim. Nós estávamos falando de prostituição. Não adianta a gente tentar colocar um termo bonito, né? Lembrando que nós estamos falando de almas, então nós vamos tratar do assunto como outras almas. Então nós vamos tratar com todo carinho que todas merecem, porque nós estamos falando de almas e tentando levar um pouco de alento. E eu queria saber se você ouviu algumas histórias que remetam, talvez, a esse universo que eu disse que é pouco falado, dos clientes, dos frequentadores da noite. Se você no seu laboratório ouviu isso. Como é que foi tua experiência? O que eu ouvi muito sobre os clientes e que me chocou, que me chamou a atenção, é sobre a violência mesmo, né? A gente não imagina... Quer dizer, você com certeza... Que é um sexo pago. Eu te confesso que a violência que as mulheres sofrem, não só a física, que é a mais... Mas a violência verbal, a violência psicológica, né? Porque, assim, cada um faz o que achar melhor da tua vida, mas a violência em si, para mim, não tem justificativa nenhuma. Então, a partir do momento que aquele encontro, que aquela situação no qual dois adultos queiram estar, se torna violência, da mulher se machucar, se arrebentar, passar por situações constrangedoras, dificílimas, aí isso me chocou muito, assim, muito mesmo. Bem bacana, Larissa. Eu acho bem legal. Mas antes de você complementar isso, eu quero que você guarde isso que vai falar, mas conta um pouco para as pessoas quem é a Beatriz. É verdade. Tá bom, é mesmo, né? Já chego aqui querendo conversar. Já está em casa como deve ser. Chegou acelerando. Bom, eu sou a Beatriz, né? A minha formação é assistente social. Eu trabalho na área da saúde, mas trabalhei muito na área da assistência social. Em todos os lugares, eu sempre trabalhei com situações limítrofes. E hoje, eu sou especialista, eu tenho estômago, né? E tenho inteligência para trabalhar na área. Tem que ter, né? Porque tem que ter. Não é só querer ser uma especialista em atendimento de vítimas. Então, assim, eu trabalho na área da saúde e atendo num ambulatório de violência sexual. É um ambulatório em que atende crianças, adolescentes, mulheres que passaram por situações de abuso, de estupro, violência urbana, mas tudo ligado à dimensão sexual. Okay. E atendo num outro local, né, e é numa consultoria de saúde, que atendo violência doméstica.
Então, assim, são os lugares da onde eu produzo o meu conhecimento, né? E aonde também eu me debruço para estudar, para pesquisar, para entender aquela realidade. Veio no mundo para ver desgraça e ajudar os outros, né? Ajudar os outros. Eu acho que eu tenho um lugarzinho no céu, hein? Total. Com certeza. Então, agora sim, vamos partir disso que a Larissa falou. Você faz uma análise pra gente, porque ela estava falando dessa questão da violência, né? Que é o que mais chocou. Aí estamos falando de um tipo de violência que é essa violência numa relação, abre aspas, comercial. Comercial. Veja, é muito interessante o que você percebeu, porque as pessoas têm um imaginário totalmente assim, muito romantizado da vida, né? E a vida não é isso, né? Então, um sexo comprado, ele é algo muito perverso. Não existe um enlace ali de afeto, de querer, não existe nada disso. De respeito. Não existe nada disso. E quando a gente, dentro dos estudos, a gente vê que uma mulher que cai no tráfico humano, ela só dura 4 anos. Ela tem 4 anos de vida. Ou menos, né? Ou menos. Depende em Pela que lugar. perversidade de todo o contexto De envolvido. todo o contexto. A cada 15 minutos tem que praticar um ato sexual, não tem direito à comida, ela começa a se drogar para poder aguentar aquela vida, isso que eu ela ia não falar. tem identidade. Se ela se ela não rebelar, eles a matam, eles não... Então, eles arrancam o seio, eles mutilam a pessoa. Chantagem Ô, emocional. Beatriz, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você, desse universo, porque é um universo, né, que você atua. Até que eu estava conversando com a Larissa, eu não vou entrar em detalhes, até por questão de preservar a minha família, mas eu sou pai de 3 meninas adotivas. Eu tenho 2 filhos biológicos, eu adotei 3 crianças, então eu tenho um conhecimento prático de muitas situações que você vive, né? As minhas filhas, eu as adotei, as resgatando de uma situação, e Deus me presenteou com isso. Você se depara hoje, no seu trabalho, nessas ações que você faz, o tráfico humano, ele ocupa que posição no número de ocorrências que você atua, ou que percentual representa nas suas atividades o tráfico humano? Muitas pessoas pensam que o tráfico humano é só uma coisa internacional, mas isso acontece domesticamente aqui também, né? Sim. O índice é muito grande. Olha, dentro do ambulatório de violência, você pega um ou outro caso que você percebe que ali iniciou um processo de aliciamento para realmente a criança ser explorada, a adolescente ser explorada sexualmente. Porque muitas vezes é muito difícil você pegar para cuidado. Geralmente, quem chega para a gente, e é um número muito grande, quem chega para a gente são crianças de família que sofreram abuso sexual, algumas que engravidaram. Eu estava vendo, inclusive, essa menina de 11 anos de idade que engravidou pela segunda vez. Sim, nós temos vários casos assim. Muitas vezes de parentes, né? A maioria, quem abusa de criança e adolescente é quem deveria proteger, e é aquele que tem acesso à criança. Então, a gente fala, cuidado com os estranhos, mas não é cuidado com os estranhos, né? Cuidado com esse toque que não é carinho. E hoje as crianças e os adolescentes, eles estão aprendendo várias formas de pedir socorro, né? Sim. Eles já têm, já têm isso, né? Agora, eu tenho meninas que eu já atendi que elas diziam que nesse processo de não conseguir falar para a mãe o que estava acontecendo, elas dormiam com 2 calças jeans, porque o abusador ia lá de madrugada na cama delas. Então, elas vão criando estratégias, sabe? Fica sempre do lado de alguém. Você percebe que a criança... Depois a gente pode até falar um pouco mais disso. É bom saber. A gente passa a prestar ter mais atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Isso mexe muito comigo, porque eu tenho algumas histórias dentro de casa. Eu perdi um irmão vítima da droga, e o consumo de droga está diretamente associado a muitos casos de prostituição, principalmente porque a gente sabe que hoje muitas garotas, crianças, adolescentes, mulheres e de qualquer faixa etária, elas se prostituem para manter ali o vício. E eu estou insistindo um pouco nesse aspecto de quem consome a prostituição, porque eu queria saber se de repente você também tem essa visão, ou se você pode nos colocar qual é a visão correta. Porque eu tenho a sensação
de que ainda, em pleno século XXI, existe uma proteção para o homem nesse aspecto machista de tipo assim, a mulher que né, negocia o corpo é popularmente a prostituta, né? E o cara é um empresário que precisa relaxar. E não é bem isso. Porque eu acho que a violência já começa quando o cara sai de casa, que muitas vezes esses caras são casados. Então a violência já começou ali, né? Porque existem vários tipos de violência. Como você enxerga esse cenário? Você consegue identificar, talvez, ali que tipo de política tenha que ser desenvolvida para que a prostituição não cresça, pelo menos naquelas crianças que ainda têm uma esperança de... Né, porque tem criança que vai se prostituir, ou adolescente que vai se prostituir para o consumo de droga, mas que não sabe nem o que é mundo, né? E não é uma mulher formada. Você identifica no meio desse consumo dos homens, essa coisa, você identifica alguma saída? Algum ponto que você fale assim, talvez ali seja o ponto de partida para que isso diminua? Você está certo. Porque, assim, dentro do ranking das atividades ilícitas do mundo, então, o primeiro tráfico é o tráfico de drogas. O segundo, o tráfico de armas. E o terceiro é o tráfico humano. Tá? Certo. Qual que é a entrada para o tráfico humano? É esse espaço da prostituição. É esse espaço. É lá, são essas pessoas que estão, que são profissionais do sexo, que estão à mercê desse tipo de serviço. Ponte, né? Eles que são os aliciados, pescados, às vezes perseguidos e realmente, às vezes, pressionados a entrar nesse universo do tráfico humano. A minha personagem na novela Então, era isso. Ela era existe. prostituta e foi exatamente isso, aliciada pro tráfico. Era exatamente o que ela narrou. Era a história da pessoa. Ou seja, Era exatamente isso. você e a autora mergulharam de fato num... Sim, a Glória Pérez, ela é incrível. O que foi visto em tela realmente foi uma coisa real, né? isso. Uma coisa que se vive. Tanto que tem um projeto, eu não sei se ele ainda funciona no Rio de Janeiro, mas eram educadores sociais que iam para a rua, para a orla, para espaços onde você encontrava profissionais do sexo e você conversar com elas para que elas entendam que existe uma trama, existe uma rede muito maior e que naquela situação ela não poderia entrar numa conversa, vou te levar para a Espanha. Na Espanha você vai ganhar muito dinheiro. Sim. Entendeu? Eu vou te levar em tal lugar. Então, assim, existem organizações que fazem esse tipo preventivo junto aos profissionais do sexo. Fazem muito isso com travestis também, né? Que é um trabalho sensacional. Porque Europa, principalmente. Porque são outras pessoas, são pessoas vulneráveis também, vítimas de um preconceito absurdo. Então, com esse tribunal que se criou nas redes, as pessoas elas têm um preconceito muito grande, né? Com as pessoas, principalmente os travestis, transgêneros, enfim. Mas voltando um pouquinho porque eu acho que a gente tem que começar a identificar, talvez, quais seriam os caminhos, né, para que isso diminuísse. Salvo engano, a legislação brasileira diz que a pessoa prostituir-se, né, e alguém lá procurar uma prostituta não é crime, que o crime é a exploração da prostituição. Não seria isso? Só que eu penso que esse próprio dispositivo gera uma lacuna, porque se deixa uma abertura para que hajam diversas interpretações, mas isso não é exploração da prostituição. Então, com isso, acaba se camuflando muitas vezes coisas mais pesadas. Como você entende hoje, como caminha hoje o poder público, né, principalmente em termos de fiscalização disso, e a área da saúde, que é onde você atua? Você acha que existe hoje uma união? Eu não estou falando aqui de governo A, governo B. Não. Então, é esse o caminho, talvez, também, esse diálogo? Você acha que precisa se intensificar isso? Então, existem várias posições de profissionais especialistas na área, mas a maioria identifica que o caminho é a prevenção e o caminho é a área de educação. É na escola que muitas coisas têm que ser faladas, têm que ser conversadas, têm que ser orientadas. Então, esse é um dos maiores caminhos.
Porém, é importante algumas situações. Por exemplo, nesse mês, no dia 23, é o dia de realmente de chamar atenção sobre a dimensão do tráfico humano, né, e da exploração sexual. E sempre quando é alguém menor de 18 anos, ó, crianças e adolescentes, a gente geralmente não diz que eles se prostituem, a gente diz ao contrário, né? A ação é ao contrário, eles são explorados sexualmente, né? É uma exploração, porque não existe condição de uma criança ou um adolescente negociar algumas coisas, né? Não existem questões físicas. Não né? tem discernimento. Não tem, não existe. Né? Então, se a gente sabe que o cérebro ele vai amadurecer aos 21 anos, e aos 21 anos a impulsividade ela vai diminuir em algumas situações, então, assim, eles não têm condições, não têm estrutura, é um ser em formação, um ser em construção, então a gente não pode dizer que ele se prostitui, né? Ele é explorado sexualmente. E, assim, a ONU, ela diz que nesses últimos 15 anos, a exploração sexual e o tráfico triplicaram. Nossa. No mundo. Em quanto tempo? 15 anos. É muito rápido. É muito rápido. Porque a gente está falando de comercialização de corpos, de órgãos. Nós estamos falando de 100% a cada 5 anos. Isso. É muito. É muito. E por que você acha que isso está acontecendo? O que está faltando? Faltam muitas vezes leis, faltam muitas vezes meios de prevenção e de responsabilização de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, assim, a maioria das crianças, as crianças são assoladas por esse problema. Então, a maioria dos meninos, eles são levados para trabalho forçado. E as meninas para a exploração sexual. Isso tanto fora do Brasil como aqui dentro. É que a prevenção e o combate, eles têm uma diferença que é gritante hoje, e eu explico por quê. Cada um atende os interesses financeiros de uma camada administrativa ou política, porque, assim, prevenir sempre é mais eficiente do que combater, e mais barato. Mas num país de dimensões continentais como o Brasil, muitas escolhas sempre são pelo combate, porque se gasta mais e automaticamente se sobra mais margem para que negócios escusos aconteçam. Infelizmente, então, né? Infelizmente, prevenir sempre vai ser melhor. Eu queria que você me dissesse uma coisa. Existem duas coisas que eu acho que o Brasil deveria copiar de alguns países do exterior, que muitos falam que é impossível. Eu não acredito que seja, principalmente num estado como o nosso. Eu sou um ferrenho defensor do controle do álcool, principalmente entre os mais jovens. Existem países que têm leis assim que limitam e que funcionam. E eu queria saber de você o seguinte: como você enxerga hoje essa questão álcool, né, falando de drogas lícitas, e a violência sexual? É muito próximo. Nas histórias, porque quando você tem um fato de abuso sexual, existiram outras situações de violação do direito dentro daquela família. Existiram várias outras situações. Às vezes, por exemplo, tem um parente que ele abusa de todas as gerações. Nossa. Alguém fala, não, coitadinho, não, ele não sabe assim. Às vezes ele é o último filho daquele casal idoso e eles deixam a coisa rolar. Então, assim, existe. Problema, né? Então, o primeiro passo de prevenção é dentro da casa da gente. Mas se torna muito difícil prevenir dentro de casa hoje, com as ferramentas e limitações impostas, né? Como não é uma interrupção, mas é para dar sequência nessa sua linha de raciocínio. O Estatuto da Criança e do Adolescente ajuda nesse aspecto? Ajuda porque ele diz para você o que é permitido. Ele diz para você os limites. Então, esse ano, eu falo com as mãos, desculpa. Você não fala com as mãos. Criado. Sua esposa fala com sorriso, isso é maravilhoso. Esse ano foi promulgada a lei Henri Borel, Sim, que realmente Nossa. ela estabelece alguns limites e ela entrou
ela entra nas nossas leis de defesa da criança e do adolescente. Ou seja, ela cria. Você tem uma medida protetiva em situações de família que a criança está sendo maus tratos, está sofrendo alguma situação. É importante. É importante afastar. Quem que tem que ser afastado? Não é a criança que tem que ir para o abrigo. É o ofensor que tem que sair desse espaço preso, familiar. né? Mas eu tenho uma crítica a uma instituição que ela é fundamental para o seu trabalho, para as nossas crianças, e eu tenho uma certa proximidade, primeiro porque eu passei por um processo de adoção, então convivi com frequência com isso, segundo porque eu tenho um clube de futebol e nós temos categorias de base, então eu também convivo com isso. Eu tenho algumas críticas ao Conselho Tutelar. Quem não tem? Tem. Existe um caso terrível, que me incomoda muito, já há muitos anos, principalmente porque um dos garotos, ele é muito parecido com um dos meus filhos. 2 garotos que sofriam maus tratos, aqui numa cidade vizinha, não sei se é Embu, Taboão ou algo assim. E esses garotos, o mais velho pegou a malinha de roupa, tal, foram pedir ajuda, o Conselho Tutelar pegou e levou de volta para casa e eles foram assassinados de maneira torpe e cruel. Lembro. E o Conselho Tutelar, eu já precisei do Conselho Tutelar, porque eu não sou de ficar esperando, eu ia atrás, porque né? E eu percebi, porque, salvo engano, o conselheiro tutelar é escolhido através de eleição, não é isso? Sim, agora é. Agora é através de eleição. Uhum. E tinha um processo um pouco diferente, né? Me parece que agora tem um processo também seletivo de conhecimento. Ok. Porque o que acontece? E esses dados são é fácil de se achar. Embora eu venha de comunidade, eu não passo pano para ninguém, né? Então, hoje tem que falar comunidade, né? Mas a gente estava conversando. Eu, na verdade, sou um favelado com muito orgulho, porque vim, trabalhei, venci e assim vai. Na cidade de Campinas, um dos maiores assaltantes de banco da cidade de Campinas, né? Que tinha uma dupla, Idemax Rita e Luiz Carlos do Vale. Pode pesquisar na internet. Foram os maiores assaltantes de banco da história da cidade. E um deles era candidato ao Conselho Tutelar. Ok? Eu não estou dizendo, pessoal, presta atenção, eu não estou dizendo que a pessoa erra, ela tem direito à recuperação. Por favor, quem sou eu? Quem me conhece sabe que eu não posso jogar pedra no telhado de ninguém, porque eu já tive meus erros na minha vida, enfim. Mas se você me chamar e falar assim, ó, tem uma goteira nesse telhado, sobe para consertar, eu vou falar para você, eu não sou apto a isso. É uma questão de bom senso. E eu tive experiências envolvendo as categorias de base do nosso clube, de pessoas procederem com atos fiscalizatórios que elas nem sabiam que elas estavam fazendo lá. Ou seja, se nós fôssemos uma instituição que não cuidássemos dos nossos atletas, teríamos saído ali numa boa. Então eu particularmente acho o Conselho Tutelar fraco. Acho que o mais breve possível as autoridades precisam pegar esse órgão, trabalhar direito, porque são vidas, são pessoas que dependem e confiam no Conselho Tutelar. Porque você vai na periferia, muitas pessoas falam assim, eu vou denunciar aquela mulher, vou para o Conselho Tutelar. Então, assim, como é o convívio de vocês com o Conselho Tutelar? É uma luta. É uma luta muito grande. Né? Em todos os âmbitos que eu trabalhei, em todas as áreas, porque hoje eu estou num órgão que encaminha para serviços. E antes eu era prestadora desses serviços. Então, assim, é um desafio muito grande de todos. Eu tive nos dias passados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Lá, eu escutei de um delegado dizendo, gente, esse conselho, eu chamo ele na madrugada, que ele tem que acompanhar a criança, ele tem que fazer o boletim, levar a criança para o hospital. Ele fala que não vem. Ele diz que não vem. Quem que eu falo? Com quem que eu falo para esse homem poder vir aqui representar essa criança? Porque ele é um conselheiro. Ele é um representante do direito dessa criança. Ele tem que se apresentar na delegacia, fazer esse boletim,
levar a criança, conduzir a criança para o hospital, se tem que fazer curativo, conduzir a criança para uma série de coisas, e se for o caso, para um abrigo. Agora, também tem conselheiros, muitos, Claro. que estão lá no hospital acompanhando. Sempre tem exceção. Sempre tem aquele, sabe? Com muito carinho, com as crianças. Eu estou acompanhando 2 crianças, daqui vai para o abrigo. Então, tem os 2 lados, mas tem uns que realmente... Eliana, pesquisa, por favor, aí qual o valor do salário de um conselheiro tutelar no estado de São Paulo. Depois me dá essa Eu informação. tenho uma pergunta para te fazer. Oi. Que nem vocês estavam comentando que houve um aumento, como é que é? 3 vezes, né? Nos últimos 15 anos. A minha pergunta é a seguinte: será que houve mesmo ou era mais, até por causa hoje dos... Disfarçado. Era disfarçado, ninguém não vinha à tona como hoje vem por causa das redes sociais? Então, todo Entendeu a levantamento, entendi. Todo levantamento que é feito nessa dimensão de tráfico humano, tráfico de crianças, eles vão levantar o quê? As denúncias. Então, assim, como é um dado entendi. da ONU, são os lugares onde encontraram criança ali sendo explorada, trabalhando como escravo. Então, são os dados concretos. É que pequenos detalhes fazem a diferença. Eu vou contar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, um menor, adolescente, ele, para viajar acompanhado de alguém, ele precisava de uma autorização, né, outorgada pelo pai, a mãe, enfim. Hoje já pode ser feito isso no passaporte da criança. Quando você vai tirar o passaporte, ele já tem uma autorização para viajar desacompanhado. Sim. Né? Existe controle de fronteira? Existe. Mas é uma informação em 10. Quantas mudanças, assim, visando facilitar a vida das pessoas, não acaba facilitando também esse tipo de situação? Eu tive uma experiência, eu já há alguns anos, eu fui, se olhar no meu Instagram, tem até é porque eu gosto muito disso. Há alguns anos eu fui convidado para ir para uma determinada casa abrigo participar do Natal com as crianças, essas coisas todas, a convite da Neume e do Fernando Capês. E eu fui levar os presentes tal, e eu sempre fiz questão de dar os presentes personalizados, né? Porque não adianta você chegar e dar um brinquedo para uma adolescente de 14. Eu já continuo com isso, só para dar uma olhada. Tá. Esses são os valores da média salarial de um conselheiro tutelar. Uma jornada de 40 horas semanais, né? Um piso de 2.100, uma média salarial 2.173, o teto 3.000. 3.284. Eu vou falar para vocês o que eu penso disso. É muito melhor você colocar pessoas mais qualificadas e aumentar o teto disso. Sem dúvida. Porque, sinceramente, você também não vai conseguir encontrar mão de obra qualificada com salário assim. Eu achei que fosse mais. Infelizmente, a gente não vai mergulhar nesse assunto agora, senão a gente vai ter que falar do teto dos enfermeiros, e aí é muito palavrão, eles vão ter trabalho para editar. Mas, obrigado, viu, Lin? Obrigado, Alex. Aí, eu fui no primeiro ano que eu fui nessa casa-abrigo, né, que muitos chamam de orfanato lá, sobrou um brinquedo, um presente de uma garota de 16 anos, sobraram 2 presentes, de uma garota de 16 anos e de uma criança de 1 ano e meio. A criança de 1 ano e meio era filha da garota de 16 anos. Eles fugiram 2 dias antes da minha chegada. Então, assim, a nossa sociedade ela está emburrecida pela facilidade de acesso a falsas informações. Primeiro que eu sou favorável a um programa radical de informação voltado para controle de natalidade. Nada radical, mas informação. Porque eu já citei aqui outras vezes que as sextas-feiras tem o tal do rolezinho, que a molecada gosta de ir e tal. E eu vou te falar, eu tenho uma raiva de ver uma criança de 12 anos segurando um negocinho. Como é que chama? Aquelas garrafinhas de pinga? Corote. Mas eu não tenho raiva da criança. Eu tenho raiva de entender onde está o desgraçado do pai dessa criança, né? Ou da mãe, que assim, eu falo muito do pai porque muitas vezes a mãe é uma vítima de um vagabundo que engravidou e a mãe tá lá fazendo faxina para poder colocar comida em casa e não sabe onde está a criança. É errado. Mas eu queria entender, né? Eu acho que era necessário que se tivesse um controle maior,
partindo por informação. Não adianta a gente querer radicalizar. Vamos fazer um controle de natalidade igual na China. Pô, tem uns imbecis que colocam isso em campanha eleitoral. Vai dormir, né? Mas tinha que ter alguma coisa assim. A mulher, ela precisa ter acesso à informação para ela ser tratada, para ela se tratar como mulher. Porque o que acontece? A mulher, ela tá se permitindo, eu vou usar uma palavra que a Larissa usou, que ela está se permitindo violar muito fácil. Então, isso abre margem para que qualquer ordinário possa, numa certidão de nascimento, figurar como pai. Aí ele vai lá, dá 150 conto, acha que está fazendo muita coisa. Mas, assim, nessas conversas que você tem, nesses atendimentos, deve ficar evidenciada também a fragilidade familiar em termos de estrutura educacional. Porque um pai educado, um pai sem educação dificilmente vai conseguir repassar alguns valores. O que a gente tem percebido, não só eu, as minhas colegas, é que a corrida da vida é tão grande que muitas vezes essa mãe não consegue ver as mudanças que dão os indícios de um abuso. Caramba! Não consegue ver. Às vezes vê a criança meio triste, vê a criança, sabe, fazendo automutilação, vê a criança que se isola do grupo familiar, vê chorando, vê muito fixa num celular que às vezes está sendo explorada por ali, sabe? Está sendo pressionada a mandar um nude, está sendo pressionada uma série de coisas. E não é só menina, menino também, que eu já atendi. Menino também. Também, que eu já atendi. Tá? Com certeza. É muito... E aí, assim, é muito constrangedor você chegar para sua mãe e para o seu pai e falar o que está acontecendo. O primeiro medo da criança é que o pai e a mãe mude o olhar para ele. Eles falam, olha, eu tenho medo de falar e que minha mãe não me olhe mais com o amor que ela me olha. Então, são muitos medos. Eles são culpados, né? E também se sente culpado. Fala, mas por que eu fiz que essa pessoa está falando essas besteiras para mim? Então, é porque, assim, é pouco tempo de vivência. Faz o quê? Faz 8 anos, faz 12 anos que saiu de uma barriga. Sabe? Que nasceu. Não tem estrutura, não conhece o mundo, não conhece as relações. E muitas vezes foi gerado por outra criança, né? Às vezes foi. Queria fazer uma pergunta. E o que mais existe dentro... Ai, perdão. Não, pode falar. O que mais, assim, a gente percebe que o abuso, muitas vezes, o abuso sexual, ele é transgeracional. Então, eu atendo mães arrasadíssimas que, com a mesma idade da filha, foram abusadas também. Muitas vezes pelo pai, que a filha sofreu abuso pelo avô. Também. Tem muito avô. Tem muito. É mesmo. Larissa, deixa eu fazer uma pergunta. Ai, coração partido. Você que participou. Ai, gente. Você que tem que fazer esse estudo para poder fazer até um papel. O que você acha desse controle que é feito? Que controle? Como assim? Controle dessa parte de sexualidade, de abuso, tudo isso que você participou. Mas o que eu acho? Dentro do estudo que você fez. Nossa, eu acho tantas coisas. Eu escuto, eu fico um pouco fora do ar, né? Tá claro, assim, eu até falei isso antes de você Todos entrar, nós, né? Eu fico fora do ar, eu começo a me imaginar tantas coisas, eu não sei, assim. É isso que o que eu ia questionar é como a mãe ou um pai, seja quem for, não percebe. A gente, no primeiro momento, põe muito isso, não percebe. Mas o que me chamou a atenção, que eu acho que tem muito a ver com os nossos dias, muito corridos, a coisa da internet, a gente está tão a mil em sempre, ou a gente está aqui, ou a gente está correndo. E é isso, né? Acho importante ela colocar que os pais, eu ainda não sou mãe, mas enfim, ficarem atentos aos pequenos sinais. Porque a gente estava dizendo aqui que a informação é uma ferramenta fundamental, importantíssima para isso. Então, que essas informações, eu ia te pedir até mais, assim, subsídios, coisas que realmente acontecem com essas crianças, para que esses pais, avós, tios, enfim, né? Eu sou tia, que fiquem atentos Também. se possivelmente acontecer alguma coisa, né? Às vezes uma criança hoje que está ali full time no celular e está vivendo, está passando por uma coisa que o pai e a mãe, às vezes, infelizmente, nem percebem, né? Não percebem. Não tem acesso, olha aí. Não percebe. Então, estão Assim, sendo abusados, estão sendo, né, Sabe que você tá falando uma chantageados. coisa? o que é pura controle verdade. parental é importantíssimo.
Tem que ter o controle parental das mídias, do que ele anda fazendo, com quem ele anda Eu andando. tive um problema agora na minha família de um menino, Na sua família? na minha família, de um menino no prédio, de 14 anos de idade, tentando aliciar um menino de 9, no meu prédio. Olha aí. E nós pegamos antes. Mas tem um detalhe. Agora, né? desculpa, eu como ex-faixa preta, Ai, meu Deus. Não existe ex-faixa preta. O Rogério inventa a umas minha coisas. vontade... Ex-faixa preta. Você perdeu Olha, sua faixa? Não. Mas a minha vontade era quebrar todo moleque. E no final você não pode fazer nada disso, porque você perde toda a razão e a cana vem para mim. Mas quando eu fiquei Então, sabendo... uma das coisas que existe é uma dificuldade muito Antigamente grande. resolvia isso. Uma dificuldade muito grande nas nossas famílias é conversar sobre sexualidade. É tabu. Eu não acompanho o desenvolvimento de sexualidade do meu filho. Então, eu não sei o que está passando por ele. De repente, esse menino de 14 poderia estar reproduzindo um abuso que ele sofreu. Sim. Então, Ele aí- poderia, mas Muito também ele poderia ter sido mal direcionado. Ele tá com uma pulsão sexual e ninguém tá falando para ele, escuta, depois que você passou dos 12, Eu você nem vai sei se para eu a fiz Fundação certo. Casa. Eu nem sei se eu fiz certo. Sabe o que eu fiz? Eu chamei. Foram falar no prédio. Chamaram o síndico, chamaram o secretário do síndico. Eu dou aula para a polícia. Pôs um aluno meu que é da polícia, tenente da polícia militar, fazer uma ligação. Estava a mãe do menino, a mãe dos dois meninos, por sinal. Era a mãe de 2 meninos, minha irmã, tinha mais gente lá, para conversarem, explicarem, e o policial falou o que poderia ser feito, no caso, para deixar as duas mães com o olho assim arregalado e começar a prestar atenção nos filhos dela. Informadas, né? Que eles podiam... Olha, eu queria te fazer 2 perguntas Beleza. embasado nisso, né? Uma delas é que tem um lado também que precisa ser observado, porque nós falamos muito do apoio psicológico à vítima, e é necessário, mas muitas vezes existem 2 vítimas. Porque como eu venho dizendo aqui desde o início da nossa conversa, muitas vezes a mãe... Porque é assim, ó, geralmente um pai, vocês já devem ter ouvido essa frase, ou uma mãe, eles querem dar para o filho que eles não tiveram. Né? É verdade. Isso aconteceu muito comigo. Só que eu dei sorte de ter um pai que me deu amor o tempo todo, né? Eu tive Que é o mais importante, que é o mais né? importante. Então eu consegui, graças a Deus, transmitir esse amor para o meu pai. E o que acontece? Eu vivia fora do país, meu filho cursava a faculdade de fisioterapia à noite, eu vivia num país com 4 horas de fuso. Enquanto meu filho não me mandava uma mensagem, pai, cheguei, eu não dormia. A hora que ele mandava, eu apagava. Né? Mas aí eu te faço a seguinte pergunta, né? São 2. Primeiro, existe algum tipo de apoio psicológico preventivo para famílias? Porque, bom, não deve existir, porque para isso acontecer deveria se mapear quais eram as comunidades que ofereceriam maior risco, mas é uma sugestão. Eu não sei por que eu perguntei, eu vivo no Brasil. Mas olha, Ele pergunta e já sabe até a resposta. é que a solução seria mapear, né, as regiões de maior risco, as famílias, ter um cadastro das famílias e ter um apoio psicológico para pai e mãe, porque muitas vezes, Larissa, a questão do né, a mãe fica tão focada, tal, é que muitas vezes a pessoa que está lá, que teve uma infância difícil, tal, ela se preocupa no quê? Dar de comida, dar de dormir e de vestir. E ela se esquece que muitas vezes falta aquela troca de ideias. Agora sim, uma pergunta, que isso aí já nem vou te perguntar porque não tem, né? Não tem. Desculpa, viu, gente? Agora a pergunta. As escolas públicas direcionam muitos casos. Você pega muitos casos que acontecem em escolas públicas. Existe um controle grande nas escolas em relação à violência sexual? Bom, eu costumo dizer que para a área de educação é muito indigesto quando a gente fala de violência sexual. Eles têm bastante dificuldade. Mas existem alguns ensaios, depende de quem está na direção dessa escola, se ele vai realmente colaborar. Eles são treinados, o pessoal que está sendo direcionado? Não. É porque tudo envolve, fica mais difícil, recurso. né? Se você É porque não tem tudo treinamento. envolve. Tudo, gente. Não existe treinamento. Eu trabalhei numa região que a gente tinha um fórum.
um fórum da paz, que a gente chamava. E lá a gente discutia vários casos de crianças e adolescentes que estavam ressaltando. E tinha uma interseccionalidade entre saúde e escola. Ali a gente conseguia discutir algumas coisas e ampliar algumas percepções. Mas ninguém é formado. Não existe graduação que forneça dados para que você possa atuar na área de violência. Por isso que assim, eu fui fazer especializações, porque na minha graduação não existe. Você fez uma coisa que nós estávamos conversando antes, a entrega. A entrega. A entrega. Você é uma profissional que tem uma entrega. O seu currículo é incrível, né? E conversando com você aqui, a gente desenvolve... Eu costumo dizer que não é que a gente desenvolve admiração. É uma Ferrari na garagem, né? Teoricamente. Não é que a gente desenvolve uma admiração, a gente desenvolve respeito. Né? Um respeito imenso. Total. O Brasil ele tem uma coisa muito complicada, porque nós temos aí dimensões continentais. São Paulo tem mais habitantes que Portugal, por exemplo. Nossa, né? E eu percebo que o segmento da Larissa influencia muitas vezes o resultado de casos que você vê. Porque por não termos uma base educacional muito grande, o jovem ele é induzido a entrar no mundo das personagens ou dos personagens de uma novela, que é um mundo, muitas vezes de um filme, um mundo de luxo, né? Falso glamour. Isso, se falso é colocado, glamour. que não tem nada disso. Né? Típico do Instagram hoje em dia que você vê. O Instagram projeta também. Projeta. E por não termos, né, um controle educacional, porque o Brasil, infelizmente. A educação está no chão, no solo. Por não termos esse controle educacional, nós vemos aí muitas crianças entrarem para o tráfico, muitas crianças entrarem para a prostituição, para coisas assim. Você acredita que exista alguma metodologia que poderia ser implantada com um custo menor, envolvendo, por exemplo, a tecnologia? Vocês já usam... Porque a criança, ela hoje existem os influenciadores, né? Não sei do que. A maioria dos influenciadores não influenciam nem a casa deles. Não, influenciam, mas... Desculpa falar isso. Influenciar positivamente é uma coisa, influenciar negativamente é outra. Então, assim, você já pensa, assim, você tem trabalhado, você tem se preparado, você acha que a internet, do mesmo jeito que eu critiquei tanto aqui, você acha que a internet e a tecnologia oferecem hoje condições que possam ser usadas de maneira favorável para a gente mudar esse cenário e sair ganhando um pouquinho a guerra? Existe, eu não estou lembrado do nome, é o pessoal do Ceifanet. Eu posso depois passar para vocês o nome. Eles são uma agência que auxilia professores, auxiliam outros profissionais a auxiliarem essas crianças para que saibam o que ela pode acessar ou não, com que olhar crítico ela pode realmente fazer uma denúncia que tem algo estranho. E eles levantam números, eles têm vários números de denúncias, eles acompanham, eles fazem campanhas. Tem um material bem bacana, eles produzem bastante material. Já fui num encontro deles. Anualmente, eles têm um encontro. Eu passo depois para vocês, depois eu mando para vocês. Muito bom para a gente divulgar para o público. Porque, assim, é bem bacana. Auxilia a orientação parental, o controle parental, auxilia a criança, vai discutir privacidade. Porque as pessoas utilizam a internet sem entender que não existe temporalidade. Então, uma coisa que eu expus ali, aquilo daqui 10 anos, põe o nome da gente lá, aparece aquilo. Uma proporção... Então, assim, continua lá, né? Continua lá. Então, verdade. Então, existem... As pessoas não pensam isso. E as pessoas não entendem que existe um marco de realmente o que eu posso colocar, o que eu não posso. O que é violência a outra pessoa na internet não é casa de ninguém, que eu posso fazer um monte de coisa. Então, esse pessoal trabalha com isso. E é bem bacana. Segurança na internet para crianças e adolescentes. Voltando para casa... Os pais... Voltando para casa, eu mando para vocês o nome desse pessoal, que eles trabalham. É bem bacana. É bom para todos nós. Me diga uma coisa. Você sofreu algum episódio de violência
por conta de... Porque aquela coisa, né? Em meio ao caos, as pessoas conseguem esconder, talvez, a origem do problema. Então, eu imagino que quando você atende uma criança, um adolescente vítima de violência, logo atrás vem alguém preocupado. Puta, descobriu o que eu fiz. Né? Mais ou menos assim. Não, nunca recebi, mas tive que me indispor várias vezes dentro de consultório de atendimento para defender uma adolescente. Porque queriam bater nela, o pai e mãe queriam agredi-la dentro da sala. Naquela hora eu criei uma energia. Pode sair daqui. Você é mãe? Não, eu não sou mãe. Mãe, assim, que gerei, não. Eu sou mãe do monte de gente. Você é mãe de muitas pessoas, né? Tenho tanto aluno que eu sou pai dos meus alunos também. Olha só. Você já teve aquela sensação assim, você já encontrou... Porque nós vivemos no mundo da arte, do esporte. Pode-se dizer que nós somos uma fatia privilegiada que tem condição de conhecer o mundo, conhecer outros... E você já teve algum episódio de encontrar um adolescente, alguma coisa assim, que te fez refletir, tipo assim, nossa, existe aqui, sobre o mesmo território, existe uma barreira tão grande, assim, uma diferença tão grande, né? Um véu fino separa a minha realidade social da realidade social. Tem alguma experiência específica que você vivenciou que possa remeter a esse assunto nosso? Uma garota, por exemplo, que você fala assim, puxa, eu conquistei meus sonhos, pude batalhar, e de repente você teve acesso a uma garota que... Todos os dias, né, Jaime? Assim, ainda mais agora com a internet, a gente vê, assim... Mas, assim, pessoalmente... Tão tete a tete, assim, de cara, assim, eu não lembro de ter tido uma experiência, assim, de uma pessoa tão próxima e de você olhar essas diferenças. Mas no nosso dia a dia, a gente escuta muitas coisas, a gente vê, assiste, né, na internet, enfim... A gente vê o quanto isso acontece, né? Isso tem o tempo todo, né? Em todos os lugares. Infelizmente, eu né? tive uma experiência triste. Eu narrei aqui recentemente uma experiência que me machuca muito. Eu subi ali na Alameda Jaú, onde eu moro. E numa dessas reaberturas, né? Do abre, fecha. Numa dessas reaberturas eu encontrei um garoto e os fast foods já estavam abertos. E ele falou, eu até contei isso aqui outro dia. Ele falou, tio, me paga um lanche e tal. Eu falei, pago, claro. Eu fui atravessar a rua para ir no Burger King. Falei, qual que você quer? Ele falou assim, eu quero o iFood. Eu falei, não, mas a gente já pode pegar ali na frente. Não, mas eu quero aquele lanche iFood. Demorei um pouco para entender. O menino achou, ele estava ouvindo tanto falar de iFood, que ele achou que o iFood fosse um lanche. Um restaurante. E aquilo, para mim, aquilo me rasgou por dentro. Né? Então, nós temos, assim, tão próximo a nós, um mundo tão distinto do que a gente vive, e eu vivo tentando encontrar maneiras da gente tentar diminuir um pouquinho tentar não, né? De conseguirmos diminuir um pouquinho essa situação. Deixa eu fugir um pouquinho do adolescente e da criança. Nós começamos essa conversa falando de prostituição e falando do laboratório que ela fez para construir o personagem. Até quero fazer uma pergunta depois. Porque eu acho que a sua personagem você consegue mensurar. São milhões de pessoas que assistem todas as noites uma novela, né? Uma média de 40, 60 milhões por noite. É muita gente. Qual foi a maior lição? Pra vocês terem ideia, tiveram meninas que vieram falar comigo, 1, 2, 3, até que passavam. Mais. Uma vez eu tava na Bahia, me chamou muita atenção esse dia. Eu fiquei meio estatelada. Eu falei, meu Deus. Ela falou em off, assim, ela servia, né, no restaurante do hotel. Ela me chamou, assim, de cantinho e falou, olha, graças à novela, lembrava muito sua personagem, né, eu não fui. Me chamaram, me abordaram, uma amiga minha foi, não voltou mais, acho que era para a Alemanha. Pronto, então... E aí você fala, olha, né... Então você se deparou com alguém que... Pronto, você teve essa experiência pessoal que eu falei há pouco. A experiência do tráfico, sim, da coisa do tráfico, sim. Aí eu estico pra Bia, já vou chamar ela de Bia. Melhor do que falar o sobrenome. Aí eu estico e já pergunto. Porque pelo que eu entendi, você atende mais criança e adolescente. Atendo mulheres adultas também, vítimas grávidas de estupro também. Pronto. É exatamente isso que eu ia falar. Você se depara muito com mulheres estupradas pelo próprio marido?
Nossa. Porque esse é um assunto assim que... É meio novo esse assunto. Não, é um assunto extremamente antigo. Só Tudo que... bem, mas não era tão Só que, jogado à tona como só que agora é abordado. Não era abordado, mas ele acontece há muito tempo. Porque você vai pro YouTube, tem até as cenas do... Como é que é o nome do coronel do remake de Gabriela? O Zé Wilker fez o coronel lá. Jesuíno, né? Acho que é Jesuíno. Não lembro muito. E virou meme e tal, porque ele chegava e falava pra mulher assim, agora deite isso aí que eu vou lhe usar. E virou meme e tal, as pessoas riam e assim, eu não consigo rir daquilo. Eu também. Eu não consigo ver graça naquilo. E a gente muito sabe, triste isso. como o Roger falou, hoje é muito à tona. Tem muito caso de mulher que vai procurar ajuda porque é violentada pelo marido. Tem bastante. E você E vê... a gente percebe que a violência nas relações afetivas, ela começa desde o namoro. Então, assim, o Ministério Público produziu uma cartilha que chama Namoro Legal. Essa cartilha, muitas vezes, eu repasso para vários Muito grupos. bom. Esse namoro, essa cartilha, ela fala quais são os indicativos que você está numa relação perversa e abusiva. E isso é muito importante. Acho que todas as meninas e meninos deveriam ter Sim. esse tipo de Sem informação. dúvida. E você já vai saber por que eu abordei esse assunto. Pode concluir, por favor. Então, assim, essa violência existe em todas as etapas do relacionamento afetivo. E no casamento existe. A gente atende mulheres que por exemplo, tomam remédio, faz um tratamento, não percebe. Ele usa o corpo dessa mulher à noite. Né? Existem muitos casos de retirada de preservativo. Sabe, uma inconsequência para a vida da outra pessoa imensa. Isso assim, é muito. Para não dizer que eu posso falar, porque eu vejo assim através das pessoas que eu conheço, que a maioria não usa. Que é uma irresponsabilidade fora do comum, não só por você poder engravidar uma pessoa, mas até mesmo pela doença que você pode causar ou receber, né? Mas isso é importante. Nós vamos dar sequência. Muitos amigos que não usam. Né? Nós vamos esticar para uma outra pergunta, mas para não perder a linha de raciocínio, eu vou te explicar por que eu perguntei sobre isso. Porque a Larissa não chegou nesse extremo, mas a Larissa ela me confidenciou que viveu um relacionamento abusivo, tóxico. Sim. E é interessante ouvi-la, porque na época eu não tinha a menor consciência, né? Ah, mas você tem formação, você é formado. Tá, mas quando você vive e é a primeira vez, hoje eu tô... Escolada. Mexe comigo pra você ver os dois. Mas assim, nossa, na época eu não tinha a menor consciência do que estava acontecendo. Eu sabia que estava errado, eu sabia que não era legal, mas e quando você já está envolvida emocionalmente, eles são muito bons Será que é uma coisa né? que todo mundo vai passar? Né? Tem que passar. Porque eu passei por uma situação em casa, não comigo, óbvio. Enfim, com a minha irmã, do meu cunhado, que hoje não vive nem mais no Brasil, que ele tentou matar eu, minha irmã e meus 2 sobrinhos. Nossa, que absurdo, Pelo amor de Deus. E não é tipo, porque todo mundo fala muito e vê muito isso, de repente falavam na classe baixa, mas hoje não acontece tem na classe violência alta. Não tem classe. Só que ninguém quer se manifestar justamente porque não quer mostrar que a vida dele não é tão perfeita quanto ele tenta mostrar nas redes sociais. Eu só acordei mesmo dessa relação, entendi que estava muito errado quando ele literalmente, durante uma discussão no carro, ele me te esganou. enforcou. É perigosíssimo. Por alguns segundos, e eu não acredito. Eu lembro assim de cada segundo, parece que foi uma eternidade. Eu não acreditava, eu me assustei, eu não. Sabe? Aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Eu fui buscar ajuda, psicóloga e tal, e consegui sair dessa relação. As mulheres que eu acompanho, eu faço várias reflexões com ela. Então, que tipo de agressão você sofreu? Né? Então, assim, uma agressão que vai no pescoço, ele quer te aniquilar. Uma agressão que é um soco, te marcar, ele quer dizer, ela é minha. Marcar território. Então, existem vários tipos de expressões, e existem muitas formas. Eu atendi uma pessoa que acabou a margarina, ele estava passando margarina no pão, na cozinha. Dali, ela via ele, ela estava na sala, ela ouvia. E lá, ele olhava para ela e ele estava com muita raiva que aquela margarina tinha acabado e ele esfaqueou o pote. Mas olhando para ela de um jeito que significava o quê?
Que a faca era nela. Comigo O pote era ela. aconteceu algo bem parecido também, enfim. E hoje eu tenho Pra você ter uma essa ideia, consciência. no caso, a pessoa, né, se relacionava com a minha irmã, ele chegou a pegar 2 facas, colocou uma no pescoço, uma no coração, destruiu a casa toda e nós conseguimos se livrar dele, porque na semana seguinte ele tentou violentar uma pessoa no prédio. Aí chamaram a minha irmã eu não tenho vergonha de contar. Chamaram minha irmã na administração, mostraram o vídeo para minha irmã. Falei, pega as crianças na escola, leva para casa do meu irmão. Correto. E falei assim, a primeira coisa, liguei para ele e falei assim, arruma tuas malas. Meio que menti. Arruma tuas malas, vai para o aeroporto, que a mulher está na delegacia dando queixa, e você vai ir preso, e vão te matar. Foi assim que a gente conseguiu se livrar dele. Foi para o aeroporto, emitiu uma passagem, mandei ele para a África do Sul, mandei o problema de volta. Na relação abusiva, uma das primeiras situações é isolar essa mulher. Ou isolar essa menina, ou essa noiva, é o isolamento. Mas o agressor faz. Então, ele vai retirando essa proteção que você fez. Ele vai retirando a família. É verdade. A família vai se cansando. Mas eu já falei para ela parar com esse namoro. A gente se irrita com o parente da gente. Olha que engraçado que você está falando, tem muito a ver, por quê? Eu sou muito observador, né? E eu observava que toda vez porque eles moravam comigo, toda vez que iam meus irmãos jantar com a gente, o cara dava piti. Ao ponto meus irmãos se sentirem mal e deles acabarem indo embora de casa. E ela se sentir constrangida também. Lógico. Porque, na verdade... É medo de, acho que... Não, na verdade ele queria manter o controle. Então, medo de expandir também o problema, né? A violência. Ela contar para os irmãos. Criar um constrangimento, porque ela vai falar, não vou lá. Quando ela atende os irmãos, ela é um comportamento, ela perto dele, ela é estática. Por que eu estou contando isso? Porque é óbvio que muitas pessoas podem até, através da minha história, se identificar. Sim. Entender que, da mesma maneira que eu tive um problema, você também pode estar tendo e não sabe. Informação, ou sabe, né? E não quer se livrar do problema. Informação. E somos nós, a família, que socorremos essa mulher. Olá, me fala uma coisa, dentro do processo que você teve de estudo, qual foi a maior lição que você teve? Qual a coisa que mais te tocou, entendeu? Nessa imersão da prostituição, desse meio todo? Acho que a maior lição que eu tive, que tem muito a ver com o que eu ando estudando, eu gosto muito a coisa da consciência do amor próprio. Do autocuidado, do amor próprio. Porque quando essas meninas, as mulheres, todos nós, seres humanos, enfim, temos a consciência de quem nós somos, do amor que a gente tem que ter, da gratidão por a gente ter a nossa vida, sermos quem somos e poder se cuidar da melhor maneira possível, eu acho que assim, muitas coisas não aconteceriam, muitas escolhas seriam diferentes. Isso fica muito para mim, porque eu ouvi muitas histórias e, na grande maioria delas, a gente vê que as pessoas estão muito perdidas. As pessoas estão muito... Elas literalmente jogaram a toalha e ficaram num lugar confortável, mas que as fazem sofrer, tomar medicações. É um lugar muito triste. E eu acho que trabalhar, e aí vem a educação, a informação, tudo isso que a gente está... Amarrando tudo isso que a gente está falando, eu acho que quando vem a consciência, o trabalho do amor próprio, da autoestima, do autocuidado, dos valores, tudo aquilo que a gente falou no começo... Eu acho que isso evitaria aí muitas camadas, né? Evitariam muitas situações. Sabe uma coisa que eu vejo muito, e eu queria até falar para vocês que estão assistindo a gente, é muito triste ver, tanta mulher bonita sendo posta para baixo pelos maridos, pelos namorados, porque os caras, eu acho que eles têm medo de perder as namoradas. Então, por causa disso, eles vão colocando a mulher para baixo e chega ao ponto da mulher achar realmente que ela tá feia, que ela não vale nada. Por isso, trabalhar o amor próprio. Então, é exatamente isso que você está falando. Por isso que eu estou falando. Então, você que está passando por isso, lembre de uma coisa. A pessoa só pode te colocar para baixo com o teu consentimento. E, normalmente, as pessoas só te colocam para baixo porque elas não têm capacidade de chegar no teu nível. Exato. Então, comece a se dar valor. Comece a ver que você é uma mulher linda, é uma pessoa bacana, que você tem qualidades, entendeu? E nunca deixe ninguém te pôr para baixo. Exato, Rô. Eu tenho uma situação que eu gostaria de colocar aqui, porque eu sei que
muitas mulheres que trabalham na noite também nos assistem, né? E eu percebo que elas... Só um minutinho, gente. Ok. Tem uma coisa que me entristece muito, porque assim, eu acho que a mulher que trabalha na noite, eu tenho muitas amigas, gente, muitas, são sonhadoras. E ó, pra você ver como é o efeito cascata, né? Eu tenho uma amiga, óbvio que eu não vou dizer o nome dela aqui, e ela mergulhou num caminho aí, e graças a Deus a gente conseguiu auxiliar, hoje ela tá bem, tem uma profissão, tem o próprio negócio dela. Eu não vou falar seu nome, mas ela sabe, tem o próprio negócio. Mas ela entrou nisso porque alguém chegou para ela e falou assim: olha, você vai conseguir pagar suas contas. Né? E muitas vezes, pessoal, eu falo muito assim sobre o cliente, sobre o cara, porque muitas vezes essa mulher leva o nome, é taxada como sem vergonha. Né? Sempre estoura pro lado da mulher. Sempre estoura pro lado da mulher. É. E a gente conhece muitas mulheres que pegaram DST, alguns casos gravíssimos, inclusive mulheres casadas, que estavam quietinhas em casa, cuidando do filho, trabalhando, né, sendo uma boa dona de casa. E por causa de um ordinário que resolveu tirar aí uma horinha para cobrir a sua frustração, né, o seu ato covarde, arruinou a vida de uma pessoa. Me explica como é lidar com a reação de uma mulher que, em meio a esse universo de coisas tristes que acontece, ela se depara com a certeza de que a vida dela foi mudada em definitivo. Porque existem mudanças, né? A pessoa foi e tal, acordou para a vida, né? E pronto, seguiu outro caminho. Mas existem perdas que são irreparáveis, né? Danos que são irreparáveis. Comumente, né? Uma mulher, todo por exemplo, dano de violência é muitas vezes irreparável e demora muito tempo para você recuperar. Mas eu me refiro, por exemplo, a uma mulher que está em casa achando que está tudo bem, que o marido está trabalhando e um belo dia ela se depara, é soro positivo, sem nunca ter traído o marido. Você já se deparou com isso? Já. Que Trabalhei num hospital em que o casal estava internado, em estado terminal, ele no andar e ela no outro. Difícil. É que é uma das coisas que eu... Tem... Uma das maiores desculpas do homem quando a carne é fraca. Né? E essa semana eu coloquei uma frase que fala: a carne é fraca quando o caráter não é forte. Ah, excelente, adorei. Muito bom, muito adorei. bom. Esse papo muito aí bom. de a carne é fraca, isso não existe. Isso aí é Mas uma é questão uma de boa desculpa caráter. que Caráter e valores. Um homem bem resolvido, com caráter, que sabe o que quer, com os valores muito fortalecidos, esse papo aí, história, isso aí não Então existe, pronto. não. Já que tá, Falei mesmo. Já que nós estamos falando nisso, vamos falar de um cidadão aqui. Vai falar de mim de novo? Não. Eu falei, não é cidadão, vou me retratar. Aqui é um cidadão. Vamos falar de um lixo, um bunda mole. Ele é Tiago mau. Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira. Seu nome é grande, você é rico, mas você é um lixo. Esse cara É o cara que agrediu aquela modelo na academia. E eu vi aqui, a nossa produção mandou que surgiram mais casos, inclusive o caso dele, um relato de uma moça que diz que foi obrigada a tatuar as iniciais. Eu sei, eu vi. Né? Aqui, ó. Porque Essa esse aí, cara é um tremendo bunda mole. Boa. Março, nós estamos em ação, ainda tem mais uma luta, mas eu luto com lutador, com homem. Jamais lutaria com um cara desse, ele não é homem, ele é lixo. Explica uma coisa pra mim. O que significa o cara pedir? Qual é o nível de insegurança desse cara de obrigar a mulher a tatuar as iniciais dele? É um nível de insegurança, eu vi essa de covardia. Você acompanhou isso? Eu não acompanhei, mas esse perfil Tá em Dubai. esse perfil de controle, né? A pessoa que quer ter o controle da outra, ele vai pedir para essa mulher fazer coisas ou ele vai obrigar para ter certeza que ele está no controle. É porque é inseguro. Normalmente a pessoa que faz isso, ela não tem segurança nenhuma. Uma maneira Ou que ela ele é tem. perversa. Eu gosto muito de trabalhar pelo outro lado A perversidade. também. A Não tem limite. perversidade. Pra mim, eu já falo que ele é fraco, é um lixo. É que porque nem nós você temos, falou. eu ouvi um mestre esses dias, ele falou uma coisa incrível. Ele falou assim, ó, o brabo
não procura outro brabo, porque o brabo respeita o brabo. Exato. É o bundão que procura arrumar com o brabo. Lógico. Né? Igual aquele bundão que infelizmente levou o nosso Leandro Lô. Nossa. Né? Então, assim, o brabo respeita brabo. Esse cara aí, até nas fotos, ele é brega. Você tem dinheiro e você é brega. Além Que de nem- tudo, é brega. E outra, porque... eu vou repetir, que nem esse cara fala que ele é faixa preta. Não, pra mim não é faixa preta. Faixa preta, pra mim, ele tem disciplina de faixa preta. Deve ter. Porque eu, como faixa preta, eu falo, não preciso fazer isso pra querer crescer, aparecer. Nada disso. Pra mim não é nada. Ele deve ter comprado a faixa do mesmo jeito que ele comprou. Fiquei nervoso. Do mesmo jeito que ele comprou aquele charuto dele com aquela foto brega que tá estampando umas revistas. Larissa, se fosse você a moça a ser agredida. Nossa Senhora. Eu não Porque- deixaria, Larissa, Não, mas você na academia. eu, pelo pouco que a gente tá conversando, você tomaria a mesma atitude. Porque aquela moça foi top, né, meu? Na hora. Ela foi Mas incrível, ninguém vai, né? Ninguém vai me bater, colocar a mão em Ela mim, vai me fez muito coagir. bem. Na Não, hora. Aquela moça é incrível. Parabéns, Não. moça. Eu não sei o nome dela. Meninas, mulheres todas, denunciem, vão pra cima. Isso não existe. Colocou a mão em mim, mas é na hora. Eu não a Na hora. conheço, não conheço a modelo, mas parabéns a ela. Um tremendo mulherão. Porque isso que é ser mulherão, é ter atitude, né? Não é não. O cara não entende isso. Não, é não. Como pode, não é? e o Brasil? O não da mulher não é escutado como é. não. Não tem voz. Ele não tem voz e tem mais um problema. Tem mais um problema, porque o não é não. E o Brasil criou a cultura de culpar a mulher pela roupa que veste. Sim. A mulher não pode mais ser bonita. Se a mulher tem um rosto bonito, ela não pode pôr uma maquiagem. Se a mulher tem um cabelo bonito, ela não pode mais andar com o cabelo solto. Se a mulher tem um corpo bonito, ela não pode expor isso. Mas eu vou ser honesto com vocês. Eu dou curso de prevenção e defesa pessoal feminina, eu falo. Infelizmente, eu acho que a mulher ela tem que ser aquilo que ela quer, a hora que ela quer. Mas, infelizmente, não se pode. Mas aí, não, aí já é diferente. Não aí se você está pode. falando por uma questão da segurança da própria mulher. Exatamente. Eu tenho 3 Exatamente. filhas. Eu também falo para as minhas filhas, não vista essa roupa para ir em tal lugar, etc e tal, mas não por censurá-las. Então, mas da mesma maneira que nós homens, a gente deveria ter o privilégio, o poder de andar com os vidros abertos de Não carro tem. sem É capote, isso e a gente mesmo. também não pode. É isso mesmo. Por causa da violência, por causa da segurança. Então, eu gosto de falar, infelizmente, eu sou obrigado a falar no meu curso que vocês têm que tomar cuidado, infelizmente, aonde vocês andam e como vocês andam. Porque você não está na Europa, você está, infelizmente, num país civilizado, onde a segurança é plena ao ponto de você poder ser aquilo que você deveria ser. Agora, assim, dos meus atendimentos. Não sei se eu estou errado, tá? mas Os meus essa é a minha atendimentos. maneira de pensar. Não tem uma mulher brasileira. A gente vive num país misógino, a gente vive num país conservador, muito moralista. E então, assim, não tem nenhuma mulher que não saiba que, em certas horas, eu tenho medo de sair na rua. É. Em certos lugares, Óbvio. eu me sinto exposta ou vulnerável. Não tem nenhuma. Todas nós vivemos isso, de norte a sul. Acho que o homem, de modo Agora, geral, né? a roupa é muito interessante, gente. A roupa não chama um abusador, um violentador urbano. A roupa não chama. Não é a roupa. É o fato de você ter uma possível vítima, é uma mulher, e eu não tenho testemunho. Não tem ninguém ali que está vendo. É a oportunidade. É a Se oportunidade. tem uma mulher e não tem o testemunho, não tem, seja a roupa que ela não tiver, é a roupa. Gente, não é o ponto mãe principal, né? mãe de família chegando em casa com as compras na mão, perdeu a lotação, falou: "Ai, vou atravessar essa viela porque é só atravessar, a minha casa tá de lá". Ela encontra um desgraçado nesse caminho que a violenta, ela engravida. A oportunidade traz o E bandido. aí, sabe? Então assim, não é a roupa. Sabe, mulheres de todos os formatos, gente que tem aquela deformação na coluna. Gente de 80. Sabe quantos anos uma senhorinha que eu atendi esse ano? 84. Eu já vi isso. 84. Eu vi uma matéria sobre isso. Mas, Sabe? Então, assim, a coisa é tão perversa. Quando eu falo de ser perverso, é realmente Não, pensar chega- no próprio não precisa falar prazer. nada. Pensar no próprio prazer. Independente uma da dor. senhora de Independente. 84 anos é perverso. Mas
Aí, ao que você acredita, então, o crescimento Não é mais dessa expressão? sensualidade. Ah, estava usando uma roupa. Você acha que é o quê? Isso é uma desculpa, né? Uma Uma desculpa do outro lado, nem é da mulher. Eu acho que a coisa da roupa tem a ver muito com machismo. Eu concordo, é um absurdo. Eu acho que também tem a E ver um muita pouco com a coisa- beleza também, né? Porque, óbvio, Porque assim, os que usam burca, né? As que estão todas paramentadas, elas são violentadas. É que são duas coisas diferentes. Assim. Tem o Instituto é Avon, verdade. ele fez o Instituto Avon, ele fez uma exposição que era uma exposição onde roupas de mulheres que tinham... Qual era a roupa que você estava quando você foi violentada? Você vai olhar aquela roupa é de todo mundo. Roupas todo comuns. mundo. É muito comum. E também teve uma exposição assim, como a violência doméstica, ela não tem testemunha, essa é entre a mulher e o ofensor. Eles fizeram uma exposição de quais seriam as falas dos objetos da casa que presenciavam a violência. Que Então tem a incrível. fala do pinguim de cima da geladeira, tem a fala da vassoura, tem a fala do bonequinho da criança. A criança, eu gostaria muito de consolá-la. Ela está chorando porque os pais estão brigando lá. Então, assim, gente, é assim, a gente tem... Olhando a violência, ela é multifacetada. Ela é múltipla e não vai existir uma única resposta para a solução. E qual é o conselho que você daria para a pessoa que está te assistindo agora? Para os pais Pais. e para as crianças. Bom, pais. Um olhar atento, conversa, diálogo, dizer eu te amo. Quando Sai o do Jaime celular e fala preste que atenção. foi amado e o maior herança dele é ter sido amado, e é a partir desse amor que você resgata. Se eu posso não ter nada, mas eu tenho certeza que eu fui amada, eu tenho certeza que a minha mãe me ama, eu tenho certeza que meu pai vai acreditar quando eu disser que aquele tio da escola que parece tão legal está abusando, o amor ele resgata. Então, assim, é importante o olhar, mudança de comportamento, mudança social de comportamento da criança, mudança de sono, mudança alimentar. Tudo isso são indicativos de que algo está acontecendo. Isso é muito importante para os pais. Muitas vezes eu vejo até meninas quererem ficar gorda para parar de chamar atenção. Começar a usar roupas imensas porque foi abusada ou foi assediada. Tem muitos sinais. Se chegarem no meu consultório vestidas de menino, Nossa. porque acham que era a feminilidade dela que atraía. estava atraindo. Ô, Beatriz, me... Posso contar uma coisa rapidinho? Eu tive uma namorada que ela foi abusada quando era pequena. E óbvio que meu relacionamento foi um relacionamento diferente. E chegou a ser abusada pelo um amigo do pai. E o pai não acreditou. E um belo dia, era um relacionamento até muito bonito, tanto que eu nunca nem me relacionei sexualmente com a menina. E ela chegou a ser, durante um período, ela passou para o outro lado, se tornou homossexual, e depois começou a voltar, porque ela começou a frequentar a igreja. Um belo dia eu estou passando, eu e ela, e eu encontrei o cara. E ela nem sabia que eu sabia da história, porque quem tinha me contado a história tinha sido uma outra pessoa. Aí eu olhei para ela assim, fica tranquila que está segura do meu lado. E ela falou que, foi a sensação que ela teve de protegida pela primeira vez na vida dela foi uma coisa assim impressionante. Que ela não teve pelo pai, né? Não. Muito triste isso, né? É o mais triste. perverso. É. O pai e a mãe não acreditar na fala da criança. Essa palavra que você usa, você usou várias vezes. Primeiro que a gente vai ter que conversar mais vezes. Eu acho que é um tema. Sem dúvida. Eu acho que é um tema muito legal. A gente Necessário, precisa. né? Necessário. É um tema necessário. Olha, nós temos um pequeno, vamos chamar de poder, né? Nós temos um pequeno poder de formar opinião, de levar para as pessoas informação. Então essa conversa terá que se repetir muito, muito, muito. Eu espero que se ache brecha em outras ocasiões, porque as pessoas precisam disso. E eu não posso deixar de te fazer mais uma pergunta, que eu acho que é assim, fundamental também. Hoje, nós estamos aí em um período muito delicado, né,
do país onde 1 quilo de carne custa R$50. Gente, independente de questão política. Financeiramente, a vida está difícil, principalmente para as camadas menos favorecidas, né? Você tem conhecimento de pessoas com um poder aquisitivo maior, dentre os quais eu também te pergunto, até mesmo pessoas da área de saúde, que identificam, por exemplo, uma pessoa vai procurar ajuda. Aí alguém da área de saúde vê, né, e fala assim, naquele primeiro momento, aquele olhar de apoio, de carinho, mas depois em bastidores, essa própria pessoa se aproveita para ser mais um abusador em troca de benefícios financeiros, coisas assim. Porque eu tenho conhecimento de casos de pessoas que eram para ajudar da própria área de saúde. Nós temos o caso do anestesista, né? Aquele Safado. Aquele perverso. Isso é o né? top. Então você tem... Existem mais coisas nesse sentido que eu te falei? A mão que é para ajudar? Sim, e vários. Assim, é muito interessante. Em 2019, eu fiz um levantamento de todos qual é o perfil profissional dos abusadores das vítimas que eu atendi. Gente, é muita coisa. É motorista de empresa, sabe? Motorista que dirige e leva ônibus de empresa privada, personal trainer, educador, dentista, vários casos de dentista. Vários casos de dentista, técnico de raio-x. Puta. A pessoa estava lá com muita personal dor. Trainer, eu posso falar como personal trainer, eu concordo. Sim, todos os profissionais que você possa pensar. Por quê? Dá nojo. Porque em qualquer lugar que a gente possa estar, a gente pode fazer o bem ou fazer o mal. Sim. Então, assim, naquele ano eu fiz toda a relação. Falei, nossa, gente, olha, isso. Dentista, médico, técnico de raio-x. Sabe assim, você vai levantando mil profissões, porque a gente atende muito, sabe? Assim, são de mais de 2.000 casos no atendimento. Em comum, a oportunidade faz o ladrão. A perversidade dessa pessoa. Nesse caso, né? a perversidade. De querer mostrar poder, tirar satisfação, sentir satisfação sexual em cima de uma pessoa que está dependendo de você. Uma pessoa que está confiando no seu trabalho profissional. Beatriz, nós ficaríamos aqui o dia todo. É, né? Muito, tem muito assunto. Junto com a Larissa. A nossa musa. Larissa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para o público que te assiste, para o público que te admira, que conselho você daria para eles agora? Sobre esse assunto? Não, sobre outra coisa, sobre qualquer... Ai, eu acho que eu vou pegar um pouco do... Vamos para a tua área profissional, naquilo que a gente trabalha, que a gente conversou sobre onde você chegou, de onde você veio. Sobre o processo. Isto. Primeiro, assim, respeite... Que queira chegar onde você chegou. Respeite a sua intuição, ouça a sua intuição, respeite, se apegue muito aos seus valores, à sua família e procure aquilo que você acredita, aquilo que faz teu coração vibrar, aquilo que literalmente te arrepia. É isso, defenda a tua verdade, sabe? Banque quem você é e não se viole nunca. Esse é o meu conselho, porque foi a minha trajetória até aqui e eu vou mantê-la. Assim. E entrega, né? Se entrega aquilo que te faz sentido. Foi uma tarde maravilhosa. Mas antes a Bia tem que explicar pra gente sobre esse livro aqui. Eu trouxe para vocês. Educando Filhos para a Vida. Que legal! Isso foi um projeto bem coletivo, várias profissionais, cada uma escreveu um artigo, a gente montou esse livro. Muito obrigado. Eu sou coautora. Eu trabalho aí a comunicação não violenta entre pais e filhos. Vou entregar para minha mãe. A minha irmã tem um negócio chamado de manhã que ela chama Clube do Livro. Todo dia, 7 da manhã, ela lê um livro. Pronto. Que beleza. Ótimo. Esse livro é o próximo. Isso mesmo. Onde as pessoas encontram esse livro? Gente, essa editora, ela vende ainda, né? E nós também, todo mundo que está aí, eu vendo, eu tenho alguns exemplares em casa. Que rede social? Gente, vocês me encontram no Instagram. Qual que é o teu Instagram para as É pessoas? Bea Pakrauskas. Tá fácil. Pessoal, tá fácil. Saudade de vocês dois. Pessoal, deixa que eu fale aqui. Tá fácil. Eu fiz um curso intensivo de russo. E esse livro tem na verdade, ele fez de grego. Olha. Esse livro tem coautoria de Beatriz
Pakrauska. Repete direitinho. É Bea? É Bea. É Bea. Bea Pakrauskas. Aí me encontra no Instagram, pode falar comigo, se quiser, se tiver interesse, se quiser tirar. Gente, qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Tá? Qual é o caminho para defender meu filho, para defender um parente? Eu estou sempre à disposição. Pode procurar. Larissa, redes sociais. Larissa Dias Oficial. Estou sempre por lá também. E deixa um recado, então, para as pessoas para os jovens, adolescentes, ou mesmo para as famílias que estão em casa. Isso. E mostra o livro também ali para aquela, ó. Tá aqui, ó. É para mostrar o livro? É para mostrar aqui, ó. Aqui. Gente, esse livro é feito com muito carinho. São profissionais mesmo que atendem pessoas. São pessoas que atendem outras pessoas. Então, existe muita gente boa, muita gente preparada. Se eu não souber o que você precisa, se você tem uma necessidade, tem uma demanda, está sofrendo alguma situação, se eu não souber, eu faço a ponte. É importante. Isso é muito importante. Como é que é o nome do seu marido que está te acompanhando? É o Ernesto. O Ernesto, né? O Ernesto Russo. Nos convidou para o samba. Ele mora no Brasil. Vocês não moram no Brasil? Ele convidou só eu, não convidou vocês, não. Ernesto, olha, parabéns. Olha, você é uma mulher incrível. Você nos trouxe aqui. Com muito carinho. Ela vai fazer uma dedicatória. Você nos trouxe muita informação. Você é uma mulher incrível. Lara é uma mulher incrível. E com certeza absoluta, para viver ao lado de uma pessoa, tem que ser incrível também. Pessoas incríveis atraem pessoas incríveis. Parabéns. Obrigada. Que Deus guarde sempre seu caminho. Eu espero que seja a primeira de muitas visitas a Lara e nós vamos sequestrar para ficar conosco em definitivo. Logo ela vai ficar conosco. Prazer foi todo meu. E é isso, pessoal. Ó, uma coisa que a gente precisa dizer para você que é pai, né, para você que é mãe, não menospreze os pequenos sinais. Entendeu? Eu sei que a vida tá difícil, a batalha é grande, mas tira sempre um tempo, abrace seu filho, sua filha, converse, perceba, veja. Geralmente um problema dá sinais. A pessoa, quando tem uma mudança de comportamento, alguma coisa pode estar acontecendo. Por favor, pessoal, é mais fácil você se entristecer por algo que você descubra nesse momento do que lá na frente você sofrer por omissão. Então, vamos, né? Ser pai é maravilhoso. Eu falo para as pessoas, eu amo ser pai. É o maior presente que eu ganhei de Deus, é ser pai e ter sido filho do grande pai que eu tive. Mas vamos dar uma atenção, tá bom, pessoal? Foi muito ótimo ter vocês duas. Primeiro porque Prazerzão. é uma grande atriz e cantora que quem segue ela pode passar pelo que aquilo que você acaba ajudando. Então foi muito bom. Foi um grande aprendizado para todos nós. Muito foi um prazer estar aqui com vocês, viu, Rô? Meu amigo querido, além de tudo, meu amigo pessoal. Prazer estar aqui. Já foi um prazer, foi muito bacana o prazer papo. todo meu. Adorei conhecer teu trabalho. Acho que é um trabalho necessário, ainda bem que existem profissionais como você. E é isso. Um beijo e até a próxima. Muito Pessoal, encerrando aqui nosso episódio de Focus 23, Universo da Superada. Um beijo a todos. De Focus novo, 23 peraí. vai ficando por aqui. Peraí. De novo, velho. De onde que eu tô tirando essa conspiração? Gente. É isso, pessoal. Encerrando por aqui mais um episódio de Focus 23, Universo da Superação. Muito obrigado. Até a próxima com o Roger Chedi, nosso Jack Nicholson aqui. Uhul!